Olá a todos. Eu e meu grupo ficamos responsáveis por apresentar sobre a clonagem. O meu grupo é composto por Vitória Pereira, Thalia Ferreira, Celita Ferreira, Igor Daniel e eu, Paulo Gabriel. Espero que vocês gostem. Vou falar um pouquinho sobre a introdução. Segundo a pesquisa realizada sobre clonagem, que é um mecanismo de propagação de algum organismo, como algumas espécies de plantas e bactérias. Além disso, também se apresenta como uma técnica utilizada na engenharia genética. Um exemplo é a clonagem reprodutiva, ou seja, a clonagem que produz clones que são cópias idênticas do seu progenitor. Pode ser definido como um conjunto de moléculas, células no organismo que se originou a partir de uma única célula, sendo idêntica a ela. Na espécie humana, os gêmeos unifitelinos ou gêmeos idênticos podem ser considerados clones, pois se originou a partir de um mesmo óvulo fecundado e carregam um patrimônio genético idêntico. A importância da clonagem ela abre perspectiva, por exemplo, para o tratamento que necessita de transplante, por meio do cultivo de células idênticas às do tecido que foram retiradas. A clonagem reprodutiva também pode ser uma esperança para casais que não podem ter filho devido a problemas genéticos. A bioética leiga considera moralmente legítimo tanto o respeito do pessoal e do pluralismo ético, por outro lado, com a preocupação para o bem comum, considerado características que dão conta da real complexidade da sociedade democrática contemporânea, nos quais o conflito de interesses e valores não pode ser deprimido simplesmente pela satisfação da maioria, mas razoavelmente por acordos pacíficos entre os indivíduos e grupos humanos diretamente envolvidos num conflito de interesse. Desde o Código de Nuremberg, que repeliu as experiências desumanas em pessoas, a utilização de seres humanos em experiência científica é inadmissível se não houver o consentimento livre e voluntário do indivíduo. Seria um retrocesso histórico a perspectiva da criação de seres humanos como cobaias de experimentos ou até mesmo como fornecedores de órgãos. A liberdade também restaria violada porque o clone concebido como ser independente geneticamente de outro não teria autonomia suficiente para se impor como pessoa livre e soberana de seus atos e ações. Portanto, sendo realidade que as fronteiras biológicas estão sendo derrubadas, deve-se refletir sobre o papel do direito na tentativa de evitar a utilização indiscriminada da ciência, quando não jungida, aos princípios éticos sexuais oferecidos pela reflexão bioética. Muito obrigada pela atenção. A palavra clone é usada para identificar indivíduos idênticos geneticamente. A sua origem etimológica é da palavra grega clon, que quer dizer broto de um vegetal. A clonagem em laboratório ela pode ser feita de duas formas. A primeira forma da clonagem é a separação provocada por novas células de um embrião, que produzirá novos indivíduos exatamente iguais quanto ao patrimônio genético, porém diferente de qualquer outro já existente. A segunda forma de clonagem é a que reproduz assexuadamente um indivíduo igual ao outro pré-existente pela substituição do material nuclear, também denominada de duplicação. E sobre a utilização da clonagem, existe um medo que países e governos queiram usar de forma perversa, querendo imitar os filmes de ficção, onde façam clones de pessoas escravas, entendeu? Para fins que irá ter um mal para a sociedade, entendeu? Que usar isso de forma contrária para prejudicar, entendeu? E não para ajudar. Pontos negativos da clonagem. Por exemplo, técnicas de baixa eficácia. Vários fetos morrem durante a gestação ou logo após o nascimento. Grandes números de anomalias, envelhecimento precoce. Os clones saem maiores do que os normais, denominada a síndrome do filhote grande. Lesões hepáticas, tumores, baixa imunidade. E a clonagem humana enfrenta alguns problemas, como por exemplo, a instabilidade genética, que pode resultar em deficiência ao desenvolvimento fetal, advindo consequentemente problemas fisiológicos e de difícil reparação. Pontos positivos da clonagem. Exemplo, utilização da técnica de clonagem para obtenção de célula-tronco, a fim de restaurar a função de um órgão ou tecido.
Outro exemplo é a clonagem terapêutica. Teria a vantagem de não oferecer risco de rejeição se o doador fosse a própria pessoa. Exemplo, reconstitui a medula em alguns que se tornou paraplégico após um acidente. Ou substituição do tecido cardíaco em uma pessoa que sofreu um infarto. Diminuição ou fim do tráfico clandestino de órgãos. Ajudar casais inférteis que não podem ter filhos, mesmo após anos de tratamento de infertilidade. Melhoramento animal, resgate do material genético, maximização do potencial genético de uma raça, além de viabilizar programas de melhoramento animal. Esse avanço tecnológico pode ser utilizado na conservação de animais ameaçados de extinção no território nacional. Pensadores e filósofos invocam a bioética para discutir os efeitos éticos resultantes da clonagem humana. O clone é um ser com identidade própria? É portador de direitos e tem uma personalidade capaz de ser individualizado como ser humano na sociedade? Pronunciamento do Papa João Paulo II. Pronunciou-se sobre a clonagem humana, classificando-a como moralmente inaceitável. Segundo ele, a clonagem e a manipulação de embriões, mesmo com fins terapêuticos, teria consequências imprevisíveis para a humanidade. Para a Igreja Católica, a única maneira aceitável de criar a vida é mediante a relação sexual de um casal unido pelo matrimônio. Pronunciamento dos médicos. O mau uso da clonagem de bebês a fim de lucrar é considerado arriscado. Na perspectiva teológica, não se pode justificar a clonagem de um corpo, porque a criação resulta de um ato em que a criatura é gerada de forma indivisível, por meio de uma humanidade integrada inteligivelmente. O desafio ético está em saber se o homem é livre para fazer o que bem entende ou se é considerado por determinadas circunstâncias. Carlos Santiago Nilo critica enfaticamente o determinismo em suas diversas dimensões. Para o aspecto jurídico, a clonagem de seres humanos encontra óbice em inúmeros direitos fundamentais. A vida também impõe o respeito à integridade física. A liberdade também está violada, porque o clone, concebido como ser independente geneticamente de outro, não gozará de autonomia suficiente para se impor como pessoa livre e soberana de seus atos e suas ações. Revolução Francesa. Outro óbice à clonagem humana é o respeito universal dos direitos humanos conquistado desde a Revolução Francesa de 1789. Praticamente todas as constituições democráticas do mundo e inúmeros documentos internacionais e nacionais parecem rejeitar a clonagem de seres humanos, considerando-a incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma curiosidade sobre a clonagem. Basicamente, um caso que ficou muito famoso do primeiro mamífero a ser clonado, que é o caso da ovelha Dolly. Como eles fizeram isso? Eles pegaram o núcleo de uma célula de uma glândula mamária de uma primeira ovelha, colocaram esse núcleo num ócito sem núcleo de uma segunda ovelha, e por fim eles usaram uma terceira ovelha com barriga de aluguel. E o resultado disso foi um clone da primeira ovelha. Infere-se, portanto, que a clonagem é de suma importância para vários aspectos. Vou relatar os aspectos positivos para os animais, as plantas e os seres humanos. Dos pontos positivos nas plantas são a reprodução sexuada, a maximização do potencial genético de uma raça nos animais e a utilização da técnica de clonagem para obtenção de células-troncos a fim de restaurar a função de um órgão ou tecido nos seres humanos. Dessa maneira, uma das maiores preocupações sobre a clonagem é a manipulação. A manipulação dos seres humanos, de agirem como robôs. Nesse interior, um trabalho propôs aos alunos uma visão sobre os aspectos positivos e negativos sobre a clonagem e várias e distintas curiosidades